Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Clínica Sinergia. Hoje estamos aqui com duas convidadas, a doutora Luciana Sargologos, que é especialista na medicina do sono no Instituto do Sono e também é especialista em cirurgia guiada. E a doutora Daniela, que faz parte da Clínica Sinergia e é especialista em endodontia e periodontia. Sejam muito bem-vindas. O tema do episódio de hoje é odontologia do sono. E para começar, eu tenho uma pergunta. O que mais preocupa vocês quando falamos de sono do paciente? E aí, Dani? Quer começar? Quer me ajudar? Bom, primeiramente, obrigada, Dani. Obrigada, Márcia, pelo convite. Eu fiquei bastante empolgada e estamos aqui. Vamos ver se a gente consegue aí colaborar com vocês. Eu acho que junto com essa pergunta, né, o que mais preocupa vocês com relação ao sono dos pacientes, é também se vocês acham que as pessoas em geral dormem bem. Então, eu acho que é por aí que a gente pode começar. Posso falar um pouquinho? Claro. Na verdade, o que eu tenho visto no consultório é que essa questão ela tem sido trazida pelo paciente. Então, na hora da anamnese, ele relata que ele não dorme bem ou que algum médico já disse, já instruiu o paciente, né, esse paciente sobre o pilar do sono. Então, essa questão ela tem vindo do paciente. Eu acho que esse olhar para o sono, esse olhar para a saúde geral tem sido muito está muito em Está em evidência, alta. está em alta, exatamente. Então, muitas pessoas que procuram um estilo de vida saudável já olha para o pilar do sono. Então, o que eu tenho sentido eu tenho sentido no consultório essa questão, vinda do paciente, né? E aí foi o que me levou a ter essa curiosidade, né, a querer entender sobre o sono e como que eu, como dentista, poderia ajudar meu paciente, né. Uhum. E aí o que que a gente fez? Procurou a doutora Lu. Que nos deu um curso maravilhoso sobre isso, e eu queria saber de você, Lu. Eu acho que isso que a Dani falou, que está se refletindo, né, no consultório, na verdade, já de alguns anos para cá, a gente tem visto matérias de jornais, revistas, programas de TV, muita mídia social. Eu acho que a medicina acordou para isso, as especialidades médicas acordaram para isso. Então, hoje a gente vê outras especialidades que não investigavam o sono do paciente se preocupando. Então, a gente tem ginecologistas, a gente tem urologistas, cardiologistas, que eram especialistas que não olhavam para isso, né? E como os trabalhos científicos eles estão mostrando cada vez mais que dormir mal acarreta N problemas de saúde, então realmente esse assunto está em alta. E aí os pacientes, né, o leigo assistindo tudo isso, vendo tudo isso, então eles estão chegando bastante para a gente, médicos, dentistas, com essa preocupação. E o paciente mesmo, assim, dentro daquilo que a gente observa, você acha que no geral as pessoas dormem mal do que você tem visto? Dormem muito mal. O grande problema é que não é o dormir mal, é o paciente ele ter se acostumado com aquele padrão mal e ele entender que aquilo é normal. Uhum, E com aí certeza. ele não sabe, ele não consegue sentir que ele não tem um sono reparador. Ele acorda todos os dias, há muitos anos, por exemplo, com a sensação de que não descansou, ele acorda cansado e ele entender que isso é um padrão de normalidade. Então, eu acho que o primeiro estalo para esse paciente buscar ajuda é a partir do momento que ele tenha consciência de que ele não está dormindo bem. E aí é o start para ele realmente ir e procurar ajuda médica. O que exatamente é odontologia do sono? Porque não se falava muito disso, né, Não. essa coisa é meio recente, esse termo. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar algumas coisas com os pacientes com relação à odontologia do sono, eu sinto que ficou faltando como que uma definição do que exatamente é odontologia do sono.
Você pode falar pra gente? Claro, na verdade, a odontologia do sono, ela veio, de uma conexão multidisciplinar, com os médicos. Então, por exemplo, na área do sono, a gente tem, a grande maioria de médicos do sono são otorrinos, mas nós temos também os neurologistas, psiquiatras. E, quando a queixa do paciente é o ronco, seguido ou não de apneia, uma das formas de cuidar desse ronco e cuidar dessa apneia está na mão do cirurgião dentista, que é a utilização do aparelho. Então, a odontologia do sono é isso, é o momento em que nós dentistas, estamos conectados numa equipe médica multidisciplinar e somos solicitados a entrar com uma abordagem do uso do aparelho, seja para ronco, seja para apneia. Quer falar, Dani? Não. Roncar é normal ou é sempre um sinal de problema? Não, é sinal de problema, com certeza, né? A gente, embora o ronco ele não seja um causador em potencial de problemas de saúde, né? Todos os problemas de saúde decorrentes do sono não reparador, eles vêm da apneia e da perda de oxigênio, mas no curso eu falei para vocês que um paciente roncador de hoje não tratado, ele será o apneico de amanhã, em função da vibração de todos os tecidos da garganta durante o ronco, ele começa a ter outros problemas, ele vai lesionando essa musculatura até que ele começa a realmente fazer a apneia. Então o ronco, eu acho que o ronco, ele é só a pontinha do iceberg de um problema, Que é mais que é bem mais amplo e maior. E pode ser um problema no casamento também, né? Pode. Por isso que eu falo, o cirurgião dentista pode salvar o seu casamento. Você tem alguma história interessante para contar sobre isso? Ah, tem várias, né? Porque atuando nessa área, a gente começa a consultar no consultório os casais, né? Uhum. Geralmente, o paciente ele pode vir sozinho, mas geralmente ele vem acompanhado. E aí as histórias são muito engraçadas porque você acaba entrando na intimidade do casal, né? Ah, daí tem de tudo. A gente tem aquele casal que ele vem, você vê que assim, tá na cara que ele tá ali, empurrado, ele não queria estar ali. Então eu falo assim, qual que é a sua queixa? Ele fala, a minha nenhuma, a queixa é dela, né? E casais que já estão dormindo em quartos separados, ou ele fala assim, ela me chutou para a sala, enfim, a gente procura. O divórcio do sono. É o divórcio do sono, a gente procura na consulta contemporizar tudo isso e levar na brincadeira, mas realmente começa a pegar ali um desajuste no casamento. Tem uma história engraçada que foi você que contou, eu acho, de uma paciente que falou que as viagens dela estavam sim. ficando. Conta essa história que eu acho muito legal. Não, eu falo que a gente tem que ter, nós, né, da medicina, da odontologia, a gente tem que estar muito atentos à queixa principal do paciente, né? E eu tenho uma coisa, Má, que eu aprendi na minha vida, que eu presto muito atenção no que as pessoas falam, porque eu acho que a gente só fala daquilo que incomoda. Então, você pode estar em qualquer lugar, a gente pode estar agora lá tomando um café, como a gente estava há poucos minutos. Geralmente, as primeiras coisas que a pessoa fala é sempre de algo que incomoda ela. E o piruzinho? O piruzinho. Você entendeu? O piruzinho. E aí, essa paciente, uma senhora, que aliás, isso é um detalhe interessante, porque os homens são muito mais prevalentes, né? Depois a gente até pode falar um pouco sobre isso. Uhum. Então, tem pacientes, mulheres que reclamam do ronco, ou que alguém reclama do ronco, tem, mas é uma minoria. E essa senhora, ela chegou, e quando eu faço aquela pergunta, né? Então, mas como eu posso te ajudar? Aí eu presto atenção, porque a primeira coisa que sair é o que realmente está incomodando. E ela disse, a minha viagem custa o dobro. Tanto que essa paciente, ali na anamnese, eu preferi anotar entre aspas, para eu não tentar transcrever o que é que ela estava me falando. Então, a minha viagem custa o dobro. Por quê?
Porque com o ronco, as amigas, ela já era uma senhora viúva e ela gostava de viajar com as amigas e ela era a única que não conseguia dividir o quarto do hotel com as Por amigas, causa do por ronco. conta do ronco. Então esse era o apelo, né, a ajuda que ela precisava estava ali. Eu acho que a gente, tem que fazer uma explicação aqui, que ficou um pouco ainda sem explicação, que é: qual a diferença entre o ronco e a apneia do sono? Porque a gente está falando, já falamos algumas vezes aqui de apneia e com certeza tem muita gente que não sabe o que que é apneia. E aí eu colocaria junto com esta pergunta, até onde que o dentista teria ação com relação a esse tratamento, digamos assim? Perfeito. Então eu vou transformar a sua pergunta numa chamada oral e quem vai responder Ai, é a a Dani, tá? Muito bem. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, Dani, qual que é a diferença entre o ronco e a apneia? Bom, a apneia é quando você tem realmente a falta de ar, né? Você tem aquela parada na respiração. E o ronco é vamos pensar, o barulho, né? Exatamente. Então são coisas diferentes. Nem todo roncador vai ter apneia. Então isso é Perfeito. importante a gente deixar claro. E quando isso se torna um problema? Quando ele tem a apneia. O ronco, na verdade, a gente só vai atuar se por acaso houver uma queixa. Se ele não tiver essa falta de ar, se ele não tiver essa parada, né, da respiração, até no curso que a gente fez, a Lu colocou um vídeo assustador. Eu sonhei com aquele vídeo, aquele homem morrendo. Você sabe que eu também tive essa percepção, eu também fiquei Então, muito assim, impactada. realmente, a hora que a gente vê, né, o vídeo da imagem, né, dessa área toda obliterada, é assustador mesmo. Então, o dentista ele vai agir ajudando na projeção da mandíbula, né, Lu? É isso? Isso, exatamente. Para liberar a via aérea. Mas se o ronco não tiver a ver com a apneia, a gente só vai tratar o ronco se tiver uma queixa, né? Perfeito. Por exemplo, do companheiro, né? Por exemplo, do Ou companheiro. da viagem que custa o Ou dobro. da Dani, viagem que custa o dobro. Conta pra gente, que é a segunda parte da pergunta da Márcia, aonde o cirurgião dentista atua aí? Então, a gente falou do paciente que só ronca, que nós chamamos de roncador primário, e nas apneias, no paciente apneico, aonde o cirurgião dentista vai atuar? Ele pode atuar no paciente com a apneia leve a moderada, né? Então, aí existe um exame, que é a polissonografia, que ela vai definir ali qual que é o padrão do sono do paciente e até que ponto, né, isso pode ser resolvido com um aparelho do ronco ou com o CPAP. O Exatamente. CPAP, nesse caso, seria uma apneia grave e aí ela seria tratada pelo médico, né? Nós, dentistas, vamos atuar no aparelho do ronco e apneia. Exatamente. O aparelho, ele é utilizado, né, ele é indicado para pacientes leves e moderados, né? O que que vem a ser um paciente leve e moderado? A gente tem aí uma faixa de apneia de 5 apneias por hora a 15, esse é o paciente leve. De 15 a 30 apneias por hora, ele é o paciente moderado. E acima de 30, ele é chamado de apneico grave ou severo, e aí, então, realmente, a indicação do tratamento é o que a Dani o falou, que é o CPAP, que é aquele ventilador externo. E esse número que você está falando, você vê aonde? No exame de polissonografia. Isso. Exatamente. A Uhum. gente, não sei se vocês se lembram, a gente falou bastante sobre isso. Nós temos, quando a gente faz a consulta desse paciente, essa abordagem no consultório, a gente tem informações que a gente coleta que são subjetivas, são as perguntas da anamnese, que a gente vai perguntar sobre a saúde, o próprio relato do ronco, né? Ah, eu ronco, minha esposa tá falando que eu ronco. Tá, mas ronca, engasga, não engasga durante o ronco, para de respirar, tudo isso é subjetivo. O exame realmente importantíssimo e o único exame que traz informações objetivas para a gente diagnosticar corretamente se esse paciente ele é um roncador primário ou se ele é um apneico leve, moderado ou grave, é o exame de polissonografia. Uhum. O paciente, ele percebe, sem o exame, ele percebe se ele tem apneia ou não?
E não é comum, geralmente o paciente ele vem só com a queixa do ronco, ele não faz ideia que ele possa ser apneico, mas a gente tem alguns relatos do próprio paciente que ele fala que ele engasga e após o engasgo ele acorda sufocando. Então, a sensação de sufocamento já é um indício contado pelo próprio paciente que ele tem apneia. Normalmente, a gente fala em apneia testemunhada, que é testemunhado por quem dorme junto, né? Que são as paradas Ô, Lu, queria só respiratórias. complementar um pouco, eu não sei, desde o que você pensa sobre isso. Nessa hora que o paciente relata que ele engasga, eu sempre pergunto do refluxo, porque pode ter uma ligação, né? A gente estava conversando aquele dia sobre isso, dessa pressão na hora da respiração do diafragma, que pode causar um refluxo nesse momento e o paciente engasgar por conta desse refluxo também. Não só por conta da falta da respiração, do fechamento, mas desse refluxo também, né? Sim, Isso é muito importante também investigar. Muitos pacientes não sabem que tem refluxo. exatamente. E é interessante que às vezes ele vai fazer o exame, né, a endoscopia, e não aparece o refluxo. Por quê? Porque esse refluxo, ele é esporádico. Ele é numa noite que ele bebeu um pouco mais, comeu uma coisa mais pesada, e aí pode estar associado a isso, né? Exatamente. Muitos pacientes têm um diagnóstico de refluxo interessante nem pela endoscopia, e sim pela nasofibrolaringoscopia na consulta do otorrino, né? E ele não tem sintoma, nem todo paciente que... Sim. Infelizmente, né? Porque eu falo que o sintoma do refluxo é o alarme. Você sentir aquela queimação, a rouquidão, e tem pacientes que não sentem, mas durante a consulta do otorrino, o otorrino consegue, com a câmera, perceber que a Exato. mucosa está toda irritada e com edema. Uhum. Uma questão que me vem é você não ter ar para respirar, né? Porque parou o ar. O organismo tem algum mecanismo de defesa até certo ponto para acordar esse paciente que parou de respirar enquanto sono. Mas, claro, a gente também tem relatos e sabe que tem pessoas que, assim, morreu dormindo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais os mecanismos de defesa que o organismo dá como alarme para acordar esse paciente no momento da apneia. É importante a gente, então, diferenciar a apneia obstrutiva do sono da apneia central. A apneia obstrutiva do sono, a gente tem vários mecanismos de defesa para que esse paciente não tenha uma parada respiratória. Então, a gente tem ativação do sistema nervoso central do cérebro, no sentido dele voltar a respirar, que é... Exatamente, que aí ele desperta, isso é o mecanismo de fisiopatologia da apneia. Nós temos o movimento do tórax e do abdômen, né? Que é a tentativa do esforço respiratório dele realmente ele retomar essa respiração. E temos a apneia central, que aí é um comando, geralmente são pacientes que têm algum acometimento neurológico ou alguma demência, ou, por exemplo, um paciente que teve um histórico de AVC, onde a gente, infelizmente, tem uma apneia que ela é desencadeada pelo sistema nervoso central e não existe esse esforço respiratório para que ele retome. Os índices de morte súbita por apneia, eu particularmente acho que é bastante alto, né? Você considerar que pacientes apneicos graves não tratados, a gente tem aí uma probabilidade de 30% de evoluir para um... É alto, 30% é alto. Não sei se vocês se lembram que eu conto, né, no curso, que nesses 14 anos que eu estou atuando nessa área, eu tive uma paciente não tratada de apneia grave, que realmente ela foi a óbito durante o sono. Ela faleceu por apneia do sono, apneia obstrutiva do Dela sono. era grave, né? Era Não era o gravíssimo, caso, não era o gravíssimo. caso do aparelho do Holmes, Não ainda era. foi encaminhada para fazer o CPAP e ela não fez. Fez, ela não aderiu ao CPAP, não quis usar. Eu lembro do índice de apneia dela, ela tinha 87 apneias por hora. Isso veio no exame da polissono. 87 é muito, né? Uhum. Sim.
Existe também o mecanismo de ranger o dente para acordar o paciente? Não. Existe, O Dani. bruxismo. É. Conta pra gente, Eu acho Dani. interessante nessa hora falar um pouquinho Uhum. que o paciente hoje, né, quem não aperta, quem não tem o bruxismo, né, hoje é muito difícil, né, isso faz parte da vida louca que a gente leva hoje, né, então o paciente já chega me falando que ele aperta muito. E aí nessa hora é importante a gente entender sobre o bruxismo, se o bruxismo que ele tem, se o bruxismo noturno que ele tem é um bruxismo protetivo, né? Então, nessa hora é importante, porque se eu colocar uma placa de bruxismo num paciente que tem apneia, isso vai ser um problema. Então, não é indicado, a gente precisa investigar um pouco mais, né? Então, a gente está falando do bruxismo do sono, né? O bruxismo de vigília, daí é outra história. Outra história. Uhum. É. Até pegando aí um gancho no que a Dani falou, a gente nem comentou sobre isso no curso, mas vocês já tiveram casos de pacientes que chegaram para vocês e relataram que não roncavam e começaram a usar a placa de bruxismo e começaram a roncar? Não, eu não tive. Sim, eu já tive. Com a placa de bruxismo? Sim, Roncando? sim, já tive. Por quê? Então, isso que eu ia perguntar, vocês sabem por quê? Não. Tá. O que acontece? Algumas placas, no momento em que o paciente ele encosta os dentes na placa, ele escorrega a mandíbula para trás. sim. A placa, ela serve de uma rampa de retrusão, Tá. Uhum. né? Então, eu me lembro, a minha professora no Instituto do Sono, que é dentista, quando o paciente ele não tinha indicação, aliás, fica a dica para vocês, que ele não tinha indicação de aparelho de ronco e apneia do sono, mas era uma indicação só de uma placa de bruxismo, ela fazia a tomada do avanço mandibular parecida com o aparelho do ronco, e de forma que na hora do desenho da superfície lisa Fazia dessa invertida. placa, fazia uma rampinha invertida, que a hora que ele tocar e relaxar, ele protrua e não Retrua. ele retrua. Então fica a dica, porque tem pacientes que Perfeito. não roncavam e começam a usar a placa de bruxismo e Faz começam sentido. a roncar. Então, se a gente for pensar, as placas protetoras de bruxismo precisam ser realmente avaliadas, porque muitas vezes a indicação para isso é um aparelho, tipo aparelho de ronco mesmo, para proteger os dentes e ao mesmo tempo proteger a questão respiratória, né, para que esse paciente não ronque ou não incomode o parceiro que está do lado. Então, quem está usando uma placa e está tendo esse tipo de problema, no resumo, é fazer a avaliação correta e ver se não tem que substituir esse aparelho, em vez de ser uma placa de bruxismo, Exatamente. por um aparelho de ronco, né? Exatamente. Aí Então, ele acho que é tem uma meio coisa dois, de... ele tem 2 em 1, né? É 2 em 1, exatamente, para reavaliar esses casos que a gente está comentando aqui. E isso é uma informação, se a gente for ver, é uma informação que não está clara para todos nós dentistas. É uma coisa relativamente recente nesse mundo, né? Porque antes a questão do bruxismo noturno era põe placa E e resolve, acabou. Mas hoje a gente Exatamente. tem o olhar pro A ronco gente- e apneia, A né, gente então. tem o olhar para o ronco e a apneia, então rever alguns pacientes que estão com Sim. placa de proteção noturna, e isso a gente vai rever dentro da clínica Sinergia, para fazer uma avaliação correta desses pacientes. Então, meus queridos pacientes, vamos reavaliar quem está usando placa para saber se vocês estão tendo queixas de ronco e se esse ronco pode ser algo mais sério como a apneia. Perfeito. Perfeito? Eu queria que fosse falado um pouquinho aqui da higiene do sono, porque se as pessoas estão dormindo mal, como a gente falou lá no começo, se está tendo essa exposição grande de, enfim, de excitação durante as horas que antecedem o sono, o que a gente pode falar com relação à higiene do sono? Higiene do sono é um conjunto de medidas, são várias, que a gente orienta o paciente, que nós também como pacientes devemos fazer,
Eu vou deixar a Dani ir pontuando o que vai vindo na sua cabeça, e o que eu achar que você está esquecendo, eu complemento. Eu acho que o principal problema hoje é o paciente se acostumar em dormir mal. Isso daí já é o principal ponto. Então, ele se acostumou, a vida dele é assim, e ele toma muito café, né? Passa o dia tomando café. Então, eu acho que tem que rever essa quantidade do café, porque o café é um ponto aí que vai atrapalhar o sono. Eu escuto muita gente falar, eu tomo café, não atrapalha em nada meu sono. É mentira, né? Atrapalha sim. Olha. Então, precisa rever essa questão e vira uma bola de neve, né? Porque se ele não dorme bem, ele vai precisar do café para passar o dia. E daí ele não vai dormir bem. Então, esse é um ponto. Outro, tela, celular. A gente sabe, né, Lu? A luz, se você quiser entrar um pouco mais nessa parte, eu Vamos. dou a palavra, passo a palavra. Só para a gente esgotar o tema café, né? Vamos entender que o café ele é um estimulante, aí nós temos outros alimentos, outras bebidas também que são estimulantes, né? A gente tem o chá, a gente tem energéticos, que infelizmente os mais jovens usam muito energético. Chocolate também é considerado Aquele chocolatinho estimulante. depois do jantar, né? Nossa, aquele chocolatinho depois do jantar. Então, a questão, café, na verdade, na segunda metade do dia, que seria após o almoço, a gente já deveria começar a reduzir o consumo de cafeína. E no máximo, o álcool ele vai entrar, mas a gente já pode até falar do álcool como um outro item, mas na questão não de estimulante, sim de relaxamento muscular. E ainda nos estimulantes, se a gente não conseguir evitar, que seja pelo menos 2 horas antes de dormir, que a gente corte esses estimulantes, né? Então, antes da tela, vamos falar do álcool? Sim. As bebidas alcoólicas, qualquer que sejam, elas têm um efeito relaxante, né? Relaxante de musculatura também. Então, a musculatura da orofaringe, ela também vai ter um relaxamento maior. E aí, com certeza, se bebida alcoólica na parte da noite, as primeiras horas de sono, a gente vai fazer mais ronco, vai fazer mais apneia. O álcool ainda, ele... aquela história assim, do bebi e acordei de ressaca, o paciente ele não sabe, mas muito da sensação da ressaca é porque ele teve um sono muito fragmentado. O álcool, ele diminui a fase REM do sono. Então, a gente tem um relaxamento muscular, a gente tem um mais superficial. Por isso, da ressaca no dia seguinte, tá? E é aquele dia que você não quer sair da cama. Você não quer sair da cama, exatamente. Então vamos falar aí das telas e tal, e eu quero, depois que você terminar dessa explanação, falar um pouquinho das fases do sono. Vamos falar das fases do sono. Tá. Então, primeiro com a tela, Vamos né? falar, então, a gente falou dos estímulos só antes. Complementando, entra no refluxo, né? Ah, totalmente. Porque Totalmente. muitos pacientes relatam, principalmente o vinho tinto, à noite, né? Virou um hábito, né? Essa história, vou tomar uma tacinha à noite, vou tomar uma tacinha à noite, já era. Pro refluxo, assim. Vai causar um Sim, refluxo, vai. Sem dúvida. enfim. Então, ó, falamos dos estimulantes, café, cafeína, chocolate, chás, etc. Falamos do álcool como um agente relaxante e que causa fragmentação do sono. Vamos falar das telas? Uhum. Tá, então, qualquer monitor, né, qualquer tela, seja uma TV, seja um monitor de um tablet, o celular, a gente tem aquela luz que vem dos eletrônicos, a gente tem ali todos os comprimentos de onda, que são vamos pensar nas 7 cores do arco-íris, tá? É exatamente isso que tem ali, mas especialmente o comprimento de luz azul, ele tem um impacto super negativo na produção de um hormônio natural que nós temos, todos nós produzimos, que é a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Vamos só lembrar que no nosso ciclo vigília-sono, né, o ciclo estou acordado, estou dormindo, a gente tem 2 hormônios que são antagonistas e que regem esse estou acordado, estou dormindo, que é o cortisol, que é o também conhecido como hormônio do estresse,
mas que é o hormônio que a gente produz pela manhã, principalmente com a luz, com a claridade, com o sol, e que nos faz manter acordado. E no final do nosso ciclo circadiano, já no final do dia, a gente tem que diminuir cortisol e começar a produzir a melatonina. E o comprimento de luz azul dos eletrônicos, ele piora muito ou quase inibe a produção desse hormônio nosso natural, que é a melatonina, que é o hormônio do sono. E essas telas amarelas, é isso que fala? Ela reduz, né? Ela A luz azul. reduz, ela ajuda, não É, ajuda, fosse um é filtro. eficiente, não é Na verdade, eficiente? Sim, totalmente. Não, a super ajuda, na verdade, não é que a tela é amarela. Quando você tem ali na claridade do celular, por exemplo, tá vindo todos os comprimentos de onda, as 7 cores do arco-íris. Quando você bloqueia azul, para você não ter esse prejuízo da melatonina, a imagem fica amarelada, predomina o amarelo. Tá? E aí É isso não isso. interferiria no sono, mesmo Não. que você esteja com o celular na cama? Não interferiria no sono na questão da melatonina. Agora, se o Sim. conteúdo que você estiver Ah, sim. consumindo ali for um conteúdo que te estimula, Boa, é isso você aí. tem, né? Tua cabeça não para, teu cérebro tá pensando. Então, por exemplo, jovens, né? Eu vejo pelo meu filho, ele adora jogar videogame antes de dormir. Isso é péssimo, né? E sim não pelo comprimento de luz azul do monitor, mas pelo estímulo do jogo, né? Sim, sim. Ô Lu, eu acho importante, e é uma questão que tem bastante no consultório, durante a anamnese, né? Hoje o nosso paciente é polifarmácia, né? Tanto de automedicação como das medicações receitadas mesmo. A questão da melatonina, né? Eu tenho pacientes que se dopam de melatonina, e aí eu pergunto: você acorda cansado? E aí a gente tinha falado sobre essa questão, né, de algumas medicações causarem uma ressaca matinal, né? Sim, E sim. aí isso se confundir com a questão do dormir mal, de Sim. estar cansado, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. O uso da melatonina como suplemento precisa tomar muito cuidado. A gente tem visto doses muito altas de suplemento de melatonina. E aí nós temos 2 questões: tomar a melatonina, mas continuar com estímulo de luz. Então, o que a gente orienta? Aquele paciente que realmente tiver indicação de fazer uma suplementação de melatonina. Primeiro, ele tem que tomar essa melatonina entre 1h30, 2 horas antes do horário que ele gostaria de dormir. E a partir daí, ele tem que reduzir ao máximo a claridade. E a claridade mesmo, aí não é só eletrônicos, né? Começar a baixar a iluminação da casa à noite. Tomar Então, banho à luz de velas, banho premium. eu até comentei com vocês, eu tenho um hábito, e não é por conta só da higiene do sono, eu acho que menos pela higiene do sono, é mais porque nós dentistas, eu falo que nós somos perturbados de ruído e de fotofobia, de claridade depois de um dia inteiro de trabalho. Por conta do ruído do motor no consultório e o excesso de estímulo de claridade, o fotóforo, o refletor. Então, por exemplo, quando eu chego em casa, eu vou apagando as luzes, aí eu tenho uma luminária dessas de LED em cima da mesinha, no meu quarto. Eu faço tudo só com aquela claridade. Eu adoro tomar banho com as luzes apagadas. Eu tenho só um filtrinho em uma das lâmpadas do banheiro, realmente, para eu não tomar banho totalmente no escuro. E isso é muito legal, porque realmente você vai começando a Favorecer a produção de não, e eu começo a melatonina. bocejar cedo. Eu gosto de dormir cedo, eu sou matutina extrema, então eu durmo cedo, mas é impressionante como isso me relaxa e me descansa. E favorece que eu tenha uma indução de sono Legal. legal. Depois a gente podia falar das insônias, Eu né? queria falar isso também, porque é uma dúvida Então, no consultório. Vamos antes da organizar insônia, vamos assim. lá. Primeiro, as fases do sono. Antes da fase do sono, Ah. vamos encerrar A gente não explorou a higiene do sono. Tá. Tudo. Tá, então vai lá, Tá? vai Então, lá. a gente falou dos estimulantes, falamos do consumo de álcool. A Dani puxou aí o gancho sobre a melatonina. Uhum. Vamos falar de outros indutores de sono também, Dani, que causam essa sensação da ressaca. Então, não só a melatonina, os indutores de sono
já de drogas mais pesadas, se esse paciente fizer uso muito tarde da noite, ele vai ter realmente um efeito residual, que é essa sensação de ressaca e sonolência na parte da manhã. E aí realmente ele pode confundir. Não Ele pode dorme bem, confundir. né? Exatamente. Ainda, na higiene do sono, recomenda-se que o ambiente onde você vai dormir esteja sempre pelo menos de 2 a 3 graus mais baixo do que a temperatura ambiente. Então, dormir num quarto mais fresco, mais gelado, a gente sabe que o ar-condicionado ele não tem uma ação muito legal na respiração, enfim, mas a gente dorme muito melhor quando a gente está com temperaturas mais baixas, a gente está mais agasalhado. Tem uma questão também da roupa de cama, tá sempre limpinha, sempre fresquinha, você ter o peso do cobertor em cima de você. Agora eu vi uma propaganda de um edredom que é pesado. Você já viu isso? Eu já ouvi falar. Diz que ele tem agora eu não vou me lembrar, né, o peso que ele tem, mas diz que no verão ele fica geladinho e no inverno ele aquece. E ele tem o peso. Tem o peso. Então, dormir. A questão da coberta, né? De dormir com algo mais Útero pesado. materno. Exatamente, né? Aconchego. Não, veja que o sono dos bebês, né? Principalmente aquele bebê recém-nascido, né? Que ele acabou de sair ali do útero da mãe, toda vez que ele tá mais Contido, né? contido, ele tem uma sensação de relaxamento melhor. Outra questão ainda na higiene do sono é a gente procurar. Eu sei que é difícil quando a gente trabalha muito e tem uma rotina muito acelerada, mas a gente procurar manter uma rotina de ir para a cama próximo sempre do mesmo horário, né? Para que o nosso relógio biológico ele não fique perdido. É mais ou menos você dormir cada dia no horário, é como se você tivesse, todo dia você voasse para um país que você tem um jet lag com horas de fuso horário diferente. Você fica com o teu organismo completamente perdido. Então, procurar manter uma rotina, evitar ficar muito tempo na cama se você não estiver dormindo. Então, assim, reservar a cama realmente só para dormir. Ah, quero assistir um filme, um seriado, quero ler um livro. Vai para o sofá. Tenta não fazer isso na cama. Uhum. Né? Eu acho que higiene do sono, acho que é isso. Depois, se a gente lembrar de mais alguma coisa, a gente pode volta. complementar. Vamos falar das fases do sono? Uhum. Muito bom. E o que significa, né? Tipo assim, você falou antes em sono REM, mas tem muita gente que não sabe o que é sono REM. Então, sono REM, por que é importante, como que ele acontece, o sono fala Tem das a outras questão da memória, né? É, Hoje em dia, gente, tá todo exato. mundo desmemoriado. Então vai lá. Todo mundo Eu queria desmemoriado. Eu queria que você falasse das fases do sono, como elas acontecem, e o que cada fase dessa significa no nosso organismo mesmo, né? Tá. Então, assim, a gente pode, primeiro, de uma forma mais macro, separar as fases do sono em sono leve e sono profundo, né? A gente tem 4 fases no sono. As 2 primeiras a gente pode chamar de N1, N2, são fases mais leves. Depois a gente tem um sono mais profundo, que realmente é chamado de sono profundo, também conhecido como sono de ondas lentas, que é o N3. E aí nós temos o REM, que é uma fase completamente peculiar. A gente já vai falar do sono REM. Tanto o N3 quanto o REM são fases onde a gente realmente tem um relaxamento, tem uma recuperação muscular das atividades do dia, mas são fases onde a gente produz os principais hormônios, né? Hormônios, eu falo que o ser humano ele é movido a hormônio, né? O tempo todo, e são hormônios extremamente importantes. Então, por exemplo, na fase N3 a gente tem produção do hormônio do crescimento, do GH. O N3 seria o sono profundo? Seria o sono profundo, também chamado de sono de ondas lentas. A gente tem, então, produção de hormônio do crescimento. Quando a gente fala em GH, em hormônio do crescimento, a primeira coisa que vem na cabeça são as crianças que estão em fase de crescimento e que precisam desse hormônio. Mas não só, nós adultos, a gente precisa muito do GH,
O GH, que é o hormônio do crescimento, ele é o hormônio que faz toda a nossa troca celular, a renovação celular. Então, se você passou, de repente, por uma cirurgia de implante ou uma cirurgia ortopédica, a gente precisa disso para regenerar, para cicatrizar rápido. O nosso sistema imunológico, essa renovação, a gente precisa desse hormônio. A gente tem ainda a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é o hormônio importantíssimo que rege o nosso humor, a sensação de relaxamento, a sensação de bem-estar. Esse programa Escreve o réu primário. protege o réu primário totalmente. Já na fase REM, a gente tem também hormônios que são produzidos, talvez o mais importante seja a produção de testosterona. A testosterona ela é essencial para o funcionamento do homem, mas ela é importantíssimo também para nós mulheres. Só para a gente diferenciar um pouco essas fases do sono até a gente entrar em REM, então até a gente, inclusive no N3, a gente vai aprofundando esse sono, a gente chega em N3, ali a gente ainda tem alguma movimentação do corpo, a nossa respiração ela já está mais relaxada, o batimento cardíaco está menor, e o nosso cérebro ele está completamente desligado e desconectado. No momento em que a gente passa de uma dessas fases, não necessariamente nessa ordem, a gente vai para a REM. O REM ele é uma fase completamente diferente de tudo. O cérebro ali ele está extremamente ativo, ele começa a bombar. Não coincidência, é no sono REM que a gente sonha e que a gente tem os pesadelos, sonhos rebuscados, elaborados e pesadelos. Isso acontece em REM. Em REM, a gente tem uma perda de tônus muscular total, né? Que a gente chama de atonia, uma fase de atonia muscular. Então, até a gente entrar no REM, a gente ainda está tendo algum movimento. Se você perceber, por exemplo, uma criança na cama, que ela está mudando de posição, ela ainda está dormindo, mas ainda está se mexendo, a gente sabe que ela não está em REM. No REM, a gente tem uma atonia muscular total. Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim. O lado bom que é quando a gente realmente tem o descanso muscular, a gente regenera, mas tem o lado ruim, porque perder tônus, a apneia na fase REM, ela fica mais forte. Então, nós roncamos mais e fazemos eventos respiratórios em quantidade e qualidade pior na fase REM por conta dessa atonia muscular. Então, o cérebro ele fica extremamente ativo, coisa que ele não estava. A respiração ela volta a ficar mais ativa, mais ofegante. Os batimentos cardíacos também. A pressão arterial ela sobe também na fase REM. E curiosamente, né, por que chama fase REM? A sigla REM vem de movimento rápido dos olhos. Então, em inglês, Rapid Eye Movement. Isso ele é medido na polissonografia pelos dois sensores de eletromiografia laterais aqui aos olhos, porque nessa fase os nossos olhos eles começam a se mexer. No adulto, raramente a gente percebe isso, mas é muito comum na criança. Se olhar para uma criança que está dormindo, se ela tiver com a pálpebra um pouquinho aberta, a gente vê os olhinhos se mexendo. Então, essa fase ela foi dada esse nome por conta do movimento rápido dos olhos. Mas, voltando a pensar nas fases do sono de uma forma mais macro, a gente tem então as fases mais leves de sono leve, que é o N1, N2, e as fases de sono mais profundo, que é o N3 e o REM. E aí, a apneia, por exemplo, né? Aquele o que a Dani estava falando, o paciente ele começa a entrar em apneia e aí ele tem os mecanismos naturais para ele não parar de respirar, para ele voltar a respirar, e aí ele fragmenta o sono, porque nesse momento dele querer voltar a respirar, ele vai microdespertar. E se ele fizer muitas apneias ao longo da noite, toda vez que o organismo dele está querendo entrar no sono profundo, ele microdesperta. E ele vai aprofundar e ele microdesperta. Então, a médio e longo prazo, ele fica devendo o sono profundo. Aí ele começa a dever todos esses hormônios, porque ele não vai produzir. Os hormônios, eles não são produzidos nas fases leves, eles são produzidos nas fases
profundo, e esse paciente começa a ter vários sintomas desse sono não reparador a médio e longo prazo. Então, ansiedade, depressão, dores. As mulheres, nós somos mais prevalentes de dor crônica. Então, começam a aparecer N problemas de saúde que são decorrentes realmente de um sono não reparador. Tem reflexo em doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão? Tem, totalmente. Aliás, falar em hipertensão, o primeiro problema de saúde que aparece no apneico já de algum tempo, que não foi tratado, é o aumento da pressão arterial. É o primeiro sintoma. Olha só. Hipertensão. E às vezes, Marcel, uma hipertensão que ela não aparece durante o dia. Esse paciente, ele vai na consulta médica de É à rotina. noite, né? Exatamente, ele vai, então, que horas que ele vai no médico? Ele vai durante o dia, o médico vai lá, vai medir a pressão, tá lá, 11/7, 12/8 e acha que tá tudo normal, só que ele começa a ter sintomas diurnos de uma hipertensão, como dor de cabeça. Era isso que eu ia perguntar, da dor de cabeça matinal. Tem a ver com esse sono não reparador? Tem. Na verdade, a dor de cabeça matinal, aí ela não está relacionada ao pico hipertensivo da noite, está relacionado à apneia. Ele fazendo a apneia, ele ficou com baixa de oxigênio, né? Ele dessaturou, e aí o cérebro não tem um fluxo de oxigênio suficiente durante o sono, e ele acorda com dor de cabeça. Isso, era isso que É a eu cefaleia abordasse. matinal. Uhum. Né? O que é clássico dessa dor de cabeça da manhã é que o próprio paciente relata que geralmente ele não precisa nem medicar. Só o fato dele acordar, daí ele sai da cama, vai ao banheiro, vai tomar café, volta, passa no chuveiro e se troca, essa movimentação, ele volta a oxigenar o cérebro e essa dor de cabeça desaparece. Que muitas vezes ela pode ser confundida com apertamento noturno, Sim, né? Pode. Uhum, tá. Mas é uma dor diferente. Sim. A cefaleia matinal por hipóxia, ela é uma dor muito mais de têmporas e uma dor mais frontal. E a dor do bruxismo é uma dor muito mais tensional, muscular desde essa região da TM para pescoço, trapézio e Cervical. cervical. Uhum. É diferente. Queria só fazer um comentário que me veio agora, né, da importância da nossa atenção nessa conversa com o paciente. Às vezes não é nem na amnésia inicial, porque quando o paciente vem pela primeira vez, às vezes ele nunca conta, não tem uma intimidade ali naquela conversa, enfim. Mas com o passar do tempo, né, nós que atendemos, a gente acompanha o paciente por muitos anos, né? Então, ele vai a cada 4 meses, a cada 6, para os controles periodontais. E nessas conversas, até informais, contando alguma coisa, a gente pesca Uhum. informações muito importantes, né? E a gente tem como hábito no consultório aferir pressão de paciente. Então, quantas vezes a gente pescou informações ali, em conversas informais com aquele paciente, e encaminhou para o cardiologista, encaminhou para o endócrino, porque o dentista, ele tem um contato mais próximo, né, com o paciente. Então, eu acho muito importante essa nossa atenção para a saúde dele, sabe? Muitas vezes a gente tem essa importância de encaminhá-lo, de prestar atenção, né, no que está acontecendo na vida dele. Ô, Dani, ontem, tem uma coisa legal, eu vou ver se eu pego um amigo que é da área de implantes, ele me mandou esse post, vou ver se eu mando para vocês. Pela primeira vez, eu achei isso sensacional. Nesse próximo congresso de implantes, no IN, vão ter palestrantes internacionais que vão abordar sono e longevidade. Olha que legal. Vai ser agora em setembro. Sim, vai ser em setembro. Né? Então, você vê que é um olhar mais abrangente do paciente, né? Nós dentistas, a gente viveu anos e anos de profissão, Sem onde falar a boca, isso. parecia que a boca Estava fora do separada do corpo, É. né? A boca, ela veio desconectada de tudo e... Boca e corpo não se separam, né? Não, Então, totalmente. Não, e é aquela história, que era o jargão, né? A saúde começa pela boca, não só no olhar do que você come, óbvio que não, mas na saúde bucal, na Sim, saúde periodontal, e agora, mais recentemente, pensando nessa questão
do sono. E eu queria emendar isso, perguntando assim, então qual é o impacto do sono bom, né, do sono reparador na longevidade? Nossa, eu acho que É que impacta na saúde geral, tudo, né? Tanto que Total. agora é um pilar, né, do estilo de vida saudável é o sono, Uhum. né? Na verdade, sempre foi, mas é que o olhar para o sono hoje está em todas as especialidades, Uhum, todas, uhum. né? Desde o urologista, que a gente estava conversando sobre isso, na hora de atender um paciente que está com algum problema, né? Enfim, vamos olhar para o sono, o cardiologista, né? Sim. O endócrino, a falta de sono eleva cortisol, então Que é o hormônio do e estresse, né? inflama o corpo inteiro, né? Inflama o Então, corpo inteiro. dificuldade de cicatrização, então em Ah. tudo, em tudo. Eu tenho recebido de 3 anos para cá, veja que é recente, eu comecei a receber pacientes, encaminhados pelo urologista, homens encaminhados pelo urologista. Então o que que a gente vê? A gente vê homens cada vez mais jovens, precisando, recorrer a drogas como Viagra, como Cialis, porque já estão apresentando sintomas de disfunção erétil, ou perda de libido, ou as duas coisas, conectadas. E, infelizmente, são drogas que ele vai na farmácia, ele compra sem prescrição. Então, eles estão cuidando da consequência e não estão investigando a causa. Isso por parte do paciente. Felizmente, o sono está em alta em todas as especialidades médicas e agora parece que os urologistas acordaram para isso e começaram realmente a investigar o sono do paciente. Eu contei para vocês, eu já tive urologista que veio no primeiro dia do meu curso para entender a medicina do sono, aprender a analisar um exame de polissonografia e investigar um pouco mais, né? E aí, a reposição, agora está na moda, a reposição, altas doses de testosterona. Então, os homens, eles vão fazer lá o exame no check-up anual, tá com baixa de testosterona e começa a bombardear o organismo de... Mas a causa Então, tá lá tratada, exatamente. né? A causa Tá não lá. está sendo tratada, que é esse sono não reparador. Esse homem não está fazendo a fase REM do sono suficiente para elevar a produção de testosterona. E é interessante, eu participei de uma conversa recentemente com um grupo de urologistas. Um problema gera o outro, começa a virar uma bola de neve. Então, a gente está tendo também homens jovens em idade fértil que não estão conseguindo, o casal não está engravidando, está tudo ok com a saúde da mulher, e esse homem não está engravidando. Por quê? Porque altas doses, quando você dá um aporte externo de testosterona para esse homem, o testículo dele entende que ele não precisa produzir a testosterona natural. Não produz testosterona, não produz espermatozoide. E aí ele começa a ter uma baixa contagem de espermatozoide, não só contagem, mas a qualidade desses espermatozoides já começa a ficar Comprometida? comprometida. A gente fala que, assim, aporte de testosterona externa, né, suplementação externa, seja através de comprimidos ou seja injetável, não importa, ele começa a entrar em hipogonadismo, ele começa a produzir menos espermatozoide e menos testosterona natural dele próprio. Então, Olha, uma coisa isso eu não sabia. vai gerando coisa, outra. não? Impressionante. Bom, eu acho que o nosso episódio de hoje foi riquíssimo. Eu acho que tem muita informação e eu queria ver se vocês querem fazer as considerações finais. Eu queria falar o seguinte, Uhum. então qual que é o papel, né? Essa foi sua primeira pergunta. Qual que é o papel Sim. do dentista nessa questão do sono? Eu acho que, em primeiro lugar, informar o paciente que existe essa questão, estar atento em todas as conversas, em sinais, em comentários, enfim, eu acho que é muito importante que a gente escute o paciente. O dentista, a área do sono é uma área multidisciplinar, e o dentista é
um item ali, né, dentro daquele contexto todo, mas que saber encaminhar, saber olhar para aquela Sim. questão é muito importante. E de que forma que a gente pode ajudar? Na anamnese e na confecção do aparelho de ronquiapneia. Acho que é mais ou menos isso, né? Mas Porque o nosso contato é de longa data, né? e Normalmente com os sempre pacientes. multidisciplinar, não é uma Sim. questão única, né, de um profissional. Sempre tem que ter a ajuda de várias áreas da medicina, É legal, a do Dani fono também, né? A Dani fez aí uma brilhante conclusão do ponto de vista do paciente. Eu acho que ela explorou tudo, e daí eu vou fazer agora do dentista, né? Fazer uma provocação para os colegas dentistas que eles realmente também abram a mente e procurem estudar, e procurem se formar, e procurem entender, buscar cursos e formação para entender esse paciente como Não só um bom, organismo né? completo e complexo, né? E para que eles procurem diagnosticar melhor esse paciente, um olhar mais atento, e também essa interação com as demais especialidades médicas. Muito bem. Eu acho que eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que realmente foi riquíssimo tudo isso. E a gente vai ter mais uma vez, em outro episódio, a presença da doutora Luciana Sargologos para falar sobre cirurgia guiada. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, Dani. Arrasou, Lu. Você arrasou. Foi ótimo. Obrigada.